paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. A quem obedeces? Está lá no Pão Nosso, na lição 16. O Pão Nosso é de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, né? Porque todos nós obedecemos a quem? Deus, nosso Pai, né? Evidente que nos colocou nessa vida para uma tarefa, uma realização maior. Porque toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida, não tem jeito. Pessoa resistente a mudanças, resistente à obediência a Deus, uma hora ela vai ter que cair em si e fazer a correção daquilo que fez errado. Não tem como, não é? Nós obedecemos a toda hora. Obedecemos a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar. A Jesus, o nosso mestre de luz e bondade, que veio exatamente nos ensinar sobre o amor, sobre a verdade dos ensinamentos do Pai e nos ensinar essa obediência, não é? Aos nossos pais que nos aceitaram receber-nos como filhos, devemos obediência também, e que nos ensinaram tudo, né? Também. Aos nossos professores, aos nossos familiares, aos nossos superiores no trabalho, superiores não porque estão num cargo superior ao nosso, não é? Então estão comandando aquele trabalho. Então são superiores nesse sentido. No nosso trabalho voluntário também necessitamos a obediência à própria casa que trabalhamos, àquele que dirige o trabalho também, não é? Em todos os lugares aonde formos, necessitamos obedecer às regras estabelecidas. Agora, nós confundimos servilismo com obediência. Por isso que quando falamos em obediência vem aquela coisa, aquele sentido mal, não é? Aquele sentido forçoso, aquela obrigação horrorosa. E não é nada disso, não é? Não é nada disso. Nós confundimos o servilismo com a obediência. O servilismo, ele pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Isso não é obediência, não é? É querer ser servil ali de todo jeito, sem nem refletir. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas sim exercitar o nosso próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo que está sendo realizado, algo maior e melhor do que aquilo que faríamos sozinho, não é? A obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e o mais consciente possível. Obedecemos a Deus, o nosso Pai, não por imposição, mas sim porque entendemos que Ele quer o melhor para nós. Ele sempre nos dá tudo para a nossa melhor evolução. E entendemos que estamos nessa vida porque Ele está nos dando a chance de melhorarmos o nosso entendimento, a nossa moral, né? Com atitudes e pensamentos mais elevados. A pessoa que se sujeita às ordens de comando, sem o entendimento de que o que está sendo realizado é para a sua própria elevação, ela vive achando que não agradou o suficiente, sentem-se infelizes, revoltadas, decepcionadas, porque confundiram lá com o servilismo, não é? E aí o que acontece? Mas, na verdade, ela esperava receber amor e consideração pelo fato de ter sido obediente. São pessoas que se acham, sabe aquelas pessoas que se acham coitadinhas? E não são, ninguém é coitadinho, né? Ninguém é. São pessoas que ainda não entenderam que receber um não é normal, não é?
É normal que não teremos tudo ao nosso dispor. Nós encontraremos obstáculos no nosso caminho. São as nossas dificuldades em nossa vida. E não vamos conseguir sempre tudo o que queremos do jeito que queremos, não é? Então precisamos ter equilíbrio, bom senso para que para que possamos realizar a nossa tarefa e entender que obedecer não é um castigo. Como nos fala Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 8, obediência e resignação. E Jesus praticava tão bem essas virtudes, porque ambas são forças ativas que carregam o fardo das nossas provas, que a revolta insensata não suporta, né? Não suporta. E aí, consequentemente, sofre, né? E obediência é o cumprimento das leis de Deus. Já trazemos em nossa consciência essa obediência. Porém, é pelo estudo do Evangelho, pela prática, que vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brandos e, consequentemente, mais felizes, porque vamos entendendo cada vez mais que Ele sempre quer o melhor para nós. A obediência, que nem nos diz Lázaro, é o consentimento da razão. Quem consente alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. A resignação são os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração, né? É quando compreendemos a necessidade de não nos revoltarmos, e sim de sermos bons, porque já compreendemos, já conseguimos aceitar que é normal dessa forma, não é? Que a resignação é o consentimento do coração. Quer dizer, os sentimentos falarão mais alto em nós. E abdicaremos, quer dizer, daremos o nosso direito em favor de alguém ou de alguma causa por livre e espontânea vontade, já que o direito era da nossa competência, não é? E nós vamos abdicar disso em favor de alguém. E sem nos revoltarmos e sem ainda querermos nos envaidecer por causa disso. Não há motivo, não é? Porque Jesus nos exemplificou a obediência e a resignação cumprindo a vontade de Deus junto a nós, compreendendo as nossas fraquezas, sofrendo pacientemente as nossas agressões e ainda nos perdoando. E nós resistimos tanto ainda ao perdão, não é? Porque nenhum de nós chegará a Deus sem o esforço de si mesmo, quer dizer, sem nos melhorarmos, porque a nossa marcha evolutiva é de todos nós, mas a opção de estrada é de cada um. Isto é, vamos pela obediência e resignação ou vamos pela revolta ou pela dor? Escolhemos, sempre optamos, não é? E se optarmos pela revolta ou pela dor, vamos sofrer, evidentemente, né? O caminho vai tornar-se um pouco mais amargo e demorado, devido à nossa própria escolha. Mas encontraremos a saída adiante quando resolvermos mudar as nossas atitudes e a forma de pensarmos, né? Deus nos dá essa oportunidade. Ele é tão misericordioso que nos dá essa oportunidade, mesmo resistindo tantas vezes, né, às mudanças, a querer obedecer às suas leis, ele nos dá a oportunidade. Porque nós viemos para melhorar. E como melhorar se não vencer as más tendências que existem em nós? Não tem como. É necessário, não é? Porque perante Deus, a quem devemos realmente prestar contas de nossos atos, essas virtudes da obediência e resignação representam o quê? Disciplina da nossa vontade em relação aos seus desígnios. Então, uma pessoa disciplinada, né, vai trabalhando em si essas virtudes, porque disciplina
significa termos a postura e a determinação e a coragem de fazer tudo conforme as leis de Deus, não é? Que estão dentro de nós, essas leis. Então, com calma, serenidade e boa vontade, vamos melhorando a nossa postura moral. E que possamos cada vez mais estudar e compreender e apreender os ensinamentos do Evangelho de Jesus em nós. E Emmanuel ensina nessa lição do Pão Nosso com a frase: a quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? Então, pensemos nisso, vamos refletir o que é melhor para nós, não é? Não é seguirmos as leis com calma, com serenidade, com tranquilidade? Então vamos lá. Que a paz e a luz de Jesus continuem a nos envolver hoje e sempre.